Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção dos exercícios das páginas 4, 5, 6 e 7, que são relacionados à fábula. Lembrando que nós já estudamos fábula, tanto em anos anteriores, como no início desse nosso ano. Nós trabalhamos a fábula da formiga e a cigarra, nós fizemos interpretação e assim por diante. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, naquele mesmo processinho de sempre, que eu sempre falo, o livro de vocês, lápis, borracha, a folha em branco para fazer as anotações e, diante de qualquer dúvida, me procurem. E lembrando, temos que fazer a lição todos os dias, porque se deixar acumular, vai virar um bolo, um novelo de lã todo embaralhado que ninguém consegue soltar, ok? Então, é fundamental que vocês façam a lição. Então, vamos lá. Então, fábula. A imagem de abertura ilustra uma história conhecida. Que elementos estão representados nela? Então, na abertura do nosso livro apareceu uma imagem. Qual é aquela imagem? Nós temos a raposa e as uvas. Então, aqui nós temos uma fábula conhecida, ok? Letra B. Você conhece alguma narrativa em cujo título os nomes desses elementos aparecem? Qual? Então, como o próprio título diz, nós temos um animal que é a raposa, próximo a uma planta, uma videira. O que é uma videira? A planta que dá as uvas, o pé de uva. Então, aqui nós temos a fábula A Raposa e as Uvas. Você se lembra de alguma outra história parecida com essa, que tem animais como personagens? Qual? Então, nós sabemos que existem várias fábulas. Então, aí fica a critério de cada um. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O lobo e o cordeiro, a cigarra e a formiga. Então, nós temos várias fábulas. Nós temos o leão e o ratinho, a pomba e a formiga. São várias fábulas que apresentam os personagens como animais. E lembrando que é uma das características da fábula ter animais como personagens, porém esses animais têm características humanas, justamente para fazer uma certa crítica ao comportamento humano, ok? Então, uma das características da fábula. Vamos lá. Em grupo, pesquise em livros e sites a obra dos escritores abaixo. Depois, marque os que foram fabulistas, isto é, que escreveram fábulas. Então, quem escreve fábula é um fabulista. E aqui era para fazer uma pesquisa para saber quais desses nomes que foram os fabulistas. Na nossa videoaula, eu citei o nome de 3, tá? Então, vamos ver se vocês se lembraram. Então, eu tenho Esopo, que foi considerado o pai da fábula, porque é ele que começa a criar esse tipo de texto, esse gênero textual, ok? Que até eu coloquei uma biografia sobre Esopo. Depois nós vimos quem? Jean de La Fontaine, que foi considerado o pai da fábula moderna. Então, nós temos o Esopo, que criou esse gênero, e La Fontaine, que criou o gênero da fábula mais moderna, certo até aí? Aí depois nós vamos ter quem? Nós temos esse Fedro, que também foi um fabulista, e como eu havia falado, Monteiro Lobato foi considerado o nosso fabulista, porque ele também escreve algumas fábulas. Ele faz algumas adaptações das fábulas de Esopo e La Fontaine. Até aí tudo tranquilo? Então vamos seguir. Agora vamos lá. Em relação à fábula que nós estudamos, nós vimos que se trata de uma narrativa. Por ser uma narrativa, nós temos alguns elementos importantes. Quem são? O narrador, que vai nos contar a história. Aí depois nós vamos ter os personagens, que são os seres que movimentam a nossa história. Nós vamos ter o espaço, que é o cenário onde acontece a história, e o que nós chamamos de tempo. Nós temos 2 tipos de tempo. Tempo determinado, quando aparece marca temporal. Eu nasci no dia 2 de outubro de 1966. Então, aqui eu tenho uma marca temporal.
Agora, se eu coloco, era uma vez nasceu uma criança, quando que esse era uma vez? Eu não tenho uma data precisa, portanto, nós chamamos de tempo indeterminado. Ok, até aí? Então, vamos lá fazendo análise da nossa fábula. Quais são os personagens? Então, nós temos 2 touros, as rãs novas e a rã velha. Então, aqui são os personagens que desenvolvem a nossa história. Então, lembram da historinha? Que haviam 2 touros brigando. As rãs novas começaram a se divertir com aquela situação. E a rã velha começa a orientá-las. Que aquela briga não vai dar certo, porque elas perderão o espaço. Em que espaço ocorre a história? Onde que aconteceu a nossa história das rãs e os 2 touros? À beira de um brejo. Então existia um pasto onde estavam os 2 touros e as rãs estavam na beira desse brejo. Em relação a esta fábula, a narrativa acontece em qual tempo? É um tempo determinado? Existe marcação temporal? Ou é um tempo indeterminado, quando nós não temos nenhuma marca? Em tempo indeterminado, porque não aparece quando aconteceu. O narrador desse texto é personagem ou observador? Então, nós temos 2 tipos de narrador apenas. O narrador personagem ou em primeira pessoa, quando ele conta a história e também é personagem, ele também participa, ou seja, ele contando de uma história que ele vivenciou. E o narrador observador, ou em terceira pessoa, é aquele que apenas conta, como se estivesse assistindo a cena. Ele nunca será um personagem. Nesse caso da nossa fábula das rãs e os 2 touros, o narrador, ele é personagem ou ele é observador? Ele é observador, porque ele não participa, ele apenas conta a história de alguém. Até aí tudo bem? Sobre a extensão dessa narrativa, responda, ela é curta ou longa? Então, nós percebemos que é uma narrativa curta. Então, aqui uma outra característica do gênero fábula. Nós vimos que é uma narrativa que ela tem como característica os animais como personagens que apresentam características humanas. É uma narrativa curta. A gente percebe que a fábula ela é curtinha, ela não é extensa. E com uma linguagem clara. Então, são as características da fábula. E, no final, sempre aparece uma lição de moral. Vamos lá, número 2. Sobre o texto O Touro e as Rãs, responda: que atitudes humanas os personagens apresentam? Então, nós verificamos que na fábula os personagens apresentam características humanas que vão servir para fazer uma crítica, uma análise ao comportamento humano. Então, vamos lá. Quais características são presentes? As rãs novas se divertem observando a briga dos touros. Então, os 2 touros estavam brigando e as rãs novas estavam se divertindo. Elas estavam achando aquilo tudo engraçado. E a rã velha observa a disputa com sabedoria. Então, naquele momento que as rãs novas estão se divertindo, estão gostando do que está acontecendo, a rã velha chega e diz que tudo aquilo não vai acabar bem, porque a partir do momento que um for derrotado, elas poderão perder o seu espaço. Então ela age com sabedoria, que são as características apenas de seres humanos. Letra B. Sobre a atitude das rãs, podemos dizer que as rãs novas são ingênuas, espertas ou inexperientes. Então elas são ingênuas e são inexperientes, porque nós percebemos
que, diante de uma situação que é bastante complicada, elas estão se divertindo. Então aí mostra a ingenuidade, que elas não têm malícia, elas não têm conhecimento. E a questão da inexperiência, que elas não sabem a consequência de tudo aquilo. Já a rã velha, ela é sábia, experiente e mal-humorada. Então nós vamos perceber pela atitude dela que ela é sábia, que ela tem conhecimento, e experiente, que ela tem experiência, que ela entende que a partir daquela briga elas serão prejudicadas. E o que de fato acontece? Até aí tranquilo? Então vamos lá, letra C. Copie do texto a moral dessa história. Então nós vimos que o gênero fábula sempre trará uma moral, que vai, como nós já vimos, analisar o comportamento humano. E essa moral geralmente está no finalzinho do texto. E qual a moral dessa nossa fábula, Os Touros e as Rãs? É sempre assim: brigam os grandes, pagam pato os pequenos. Então o que acontece? O que nós vamos visualizar? Quem tem o poder, quem é o maior, sempre está brigando, e quem sofre? Aqueles que são menores, que é o caso, né? Nós tínhamos 2 touros, então eles têm uma proporção maior, são animais grandes. Eles brigaram, e quem saiu perdendo? As rãs, que eram tão pequenas, porque elas foram pisoteadas, perderam seu espaço no brejo. Até aí tudo bem? Vamos lá, letra D. A que acontecimento da fábula está relacionada a expressão pagar o pato? Então nós temos essa expressão: eu paguei o pato, ele que vai pagar o pato. O que vem a ser isso? Ao fato de as rãs, que não tinham nada a ver com a briga dos touros, terem que dividir o brejo com o touro perdedor e serem pisoteadas por ele. Ou seja, quando nós estamos numa situação que nós não estamos envolvidos e nós sofremos as consequências daquilo, certo? Então, por exemplo, se numa determinada prova de língua portuguesa, um aluno ou 2 alunos resolveram colar e o professor Renato descobriu. Então, o que acontece? O professor Renato chega na sala e diz: como existiram alunos que colaram, esta prova foi cancelada. Então, o que acontece? 2 foram responsáveis e os demais pagaram o pato. Ou seja, 2 provocaram uma situação e os outros foram envolvidos sem ter nenhum envolvimento. Então, é mais ou menos isso que quer dizer essa expressão. Vamos lá. Letra E. Que frase a seguir tem o mesmo sentido da moral da fábula lida? Devagar se vai ao longe. À noite, todos os gatos são pardos. Cavalo dado, não se olha os dentes. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Quando o mar briga com a praia, quem apanha é o caranguejo. Então, qual dessas aqui tem mais ou menos proximidade com o que nós vimos lá atrás? Quando o mar briga com a praia, quem apanha é o caranguejo. Então, assim como as rãs, que não tinham nada a ver com a briga dos touros, que levaram prejuízo. Então, a mesma coisa aqui. O mar briga com a praia. E quem apanha? O caranguejo, que não tem nada a ver com a história. Ok? Vamos lá. 3. O texto lido tem como função entreter o leitor, passar um ensinamento e noticiar um fato. Então, nós vamos ter aqui entreter o leitor, que é trazer uma diversão, é trazer uma leitura agradável ao leitor. E também passar um ensinamento. Como nós vimos, a fábula ela serve para analisar, para refletir sobre um comportamento humano. Então, além de ser um texto agradável, um texto gostoso para uma leitura, que faz parte da literatura, nós temos também a parte de conscientização, de ensinamento, que nos leva a uma reflexão. 4.
Agora nós vamos numerar os acontecimentos de 1 a 6 conforme a ordem das ações, como nós chamamos aqui de enredo, essa sequência de ações que acontecem em uma narrativa. Então, nós temos: as rãs perceberam que a rã velha tinha razão. Uma rã mais experiente demonstrou preocupação. 2 touros disputavam território. O touro mais forte encurralou o outro no brejo. As rãs observavam a disputa e as outras rãs não acreditaram na rã velha. Então, dessas situações, qual seria a primeira? 2 touros disputam território, que é o início da nossa narrativa. Na sequência, as rãs observam uma disputa. Então, os 2 touros estavam brigando e as rãzinhas estavam no brejo observando aquela situação. Uma rã mais experiente demonstrou preocupação. Então, enquanto as rãs novas brincavam, se divertiam com aquela situação, a rã mais velha disse que aquilo poderia ser perigoso. As outras rãs não acreditaram na rã velha. Por mais que a velha conscientizasse, falasse que aquilo seria perigoso, elas continuaram se divertindo, achando que a fala da rã velha não teria fundamento. O touro mais forte encurralou o outro no brejo. Então houve o vencedor e o perdedor foi encurralado no brejo. E aí, a última, as rãs perceberam que a rã velha tinha razão. Então aqui nós temos a ordem das ações que acontecem na nossa narrativa. O que você achou da atitude da rã velha? Então aqui é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua resposta. Mas se nós fizermos uma análise, o que nós vamos perceber? Foi uma atitude positiva, pois ela tentou alertar as demais rãs sobre o que poderia acontecer a elas. Então ela foi bastante sábia. Ela tentou alertar todo mundo, todas as rãs novas, que aquela situação poderia não acabar bem para elas. Então ela utilizou de uma atitude positiva. 6. Leia os títulos de algumas fábulas. A lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga. O que esses títulos têm em comum? Todos eles são compostos pelos nomes dos personagens principais da história. Então, se nós analisarmos uma fábula, os personagens não terão nomes. Não tem o João, Maria, Joaquim e José. Apenas aparecem os animais que participam lá. Então, nós vamos encontrar na fábula, geralmente, o próprio título, que são os nomes dos personagens. Quando nós lemos a fábula A Lebre e a Tartaruga, quem são os personagens? A lebre e a tartaruga. A raposa e as uvas. Então, quem são os personagens? A própria raposa e as uvas. O leão e o ratinho. O próprio leão e o ratinho, que são os personagens. E assim por diante. Número 7. Faça uma pesquisa sobre as fábulas da atividade anterior. Escreva o título de cada história relacionando-os à sinopse correspondente. Então nós temos na letra A: uma lebre desafiou uma tartaruga para uma corrida. Na largada, a lebre disparou à frente da tartaruga, mas para debochar do desafio, parou e tirou uma soneca. A tartaruga seguiu na competição em seu ritmo e acabou vencendo a competição. Então está claro quem são os nossos personagens. Qual o título dessa fábula? A lebre e a tartaruga. Letra B. Uma raposa tentava alcançar as uvas e não conseguia. Ao desistir, culpa as circunstâncias por não obter sucesso. Então, de qual fábula estamos falando? A raposa e as uvas. Um leão capturou um ratinho, mas deixou-o ir embora. Quando o leão foi preso por caçadores, o ratinho roeu a rede até que aquele pudesse fugir. Então aqui nós temos o leão e o ratinho. E letra D. Durante o verão, uma cigarra desfrutava de seu tempo cantando, enquanto as formigas trabalhavam muito para armazenar alimentos para o inverno.
Ao chegar o inverno, a cigarra foi buscar ajuda com as formigas que lhe negaram auxílio. Então, como nós já conhecemos, a cigarra e a formiga. Agora, relacione as fábulas da atividade anterior ao provérbio que poderia representar o moral de cada uma. Quem desdenha quer comprar. Cada um colhe o que planta. Devagar se vai ao longe, vale mais prevenir que remediar. E qual desses provérbios seria mais condizente com a fábula? Devagar se vai ao longe. Quem desdenha quer comprar. Cada um colhe o que planta. E vale mais prevenir que remediar. Então aqui nós temos uma relação dos provérbios com as fábulas, sendo o provérbio mais condizente com cada fábula. Eu não sei se vocês perceberam, aqui no cantinho nós temos esse quadradinho todo embaralhado que é chamado de QR Code. Se o celular de vocês tiver o QR Code, vocês fazendo a leitura, vocês vão abrir uma outra página. Então, por curiosidade, façam a leitura desse QR Code para ver o que aparece, tá bom? E agora nós temos uma pesquisa. Com a ajuda do professor, pesquise outras fábulas famosas, além das que você acabou de conhecer. Descubra uma fábula que tenha a mesma moral da história da pomba e da formiga. Então vamos lá, se vocês não fizeram a pesquisa, eu vou mostrar para vocês, falar em poucas palavras, qual é essa fábula, a pomba e a formiga. Então o que acontece? Num determinado dia, a pomba percebe que uma formiga está em uma folha em um ribeirão. Ela está próxima a se afogar. A pomba, muito solícita, vendo o sufoco da formiga, vai e a salva. Então, a formiga fica com certo crédito em relação à pomba. Numa outra ocasião, a pomba está parada num lugar e vem um caçador para atirar na pomba. A formiga, vendo aquela situação e lembrando que ela foi salva pela pomba, ela pica o dedo do caçador. Ele dá um grito, ele assusta a pomba e a pomba vai embora. Então aqui nós temos a fábula da pomba e da formiga. Então qual outra que é semelhante? Qual outra que tem o mesmo enredo? Então eu lembrei da fábula O Leão e o Ratinho, porque é mais ou menos a mesma situação. O leão prende o ratinho, mas por piedade deixa o ratinho ir embora. Então o rato fica agradecido ao leão e ao mesmo tempo tem um certo crédito. Num determinado dia, o leão cai em uma armadilha. Ele é preso em uma rede. O ratinho, lembrando do que aconteceu, rói esta corda e o leão é solto. Então nós temos quase que a mesma situação. Se vocês lembraram de outra, depois vocês vão me dizer, ok? Aqui nós temos uma fábula. Fábula, quem foi Esopo? A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por um escravo chamado Esopo, que viveu no século VI a.C., na Grécia Antiga. Esopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornaram-se exemplos para o ser humano. Cada bicho simboliza algum aspecto ou qualidade do homem, como, por exemplo, o leão representa a força, a raposa, a astúcia, a formiga, o trabalho, etc. O francês Jean de La Fontaine, que nasceu em 1621 e morreu em 1695, foi um dos maiores divulgadores dos textos de Esopo. Ele recriava essas fábulas com o objetivo de educar o homem de sua época. Conforme suas próprias palavras, acho que deveríamos colocar Esopo entre os grandes sábios de que a Grécia se orgulha. Ele que ensinava verdadeira sabedoria e que ensinava com muito mais arte do que os que usavam regras e definições.
A fábula faz parte das tradições de literatura oral e, apesar de ter surgido há quase 2000 anos, continua um gênero desenvolvido atualmente na literatura escrita. Muitos escritores recriavam velhas fábulas dando-lhe novas formas ou novos significados. No Brasil, o humorista Milor Fernandes é um grande cultor do gênero e autor de um livro chamado Fábulas Fabulosas. Então aqui um pouquinho um histórico das fábulas. Então, como nós já havíamos visto anteriormente, quem é o pai da fábula? Quem criou esse gênero foi Esopo, há muitos anos, bem antes de Cristo nascer, na Grécia Antiga. Nós percebemos que esses textos eram textos orais, apenas falados, e eles foram passando de geração em geração até chegar nos nossos dias, e se tornou um gênero muito importante, um gênero muito interessante, justamente por essa parte de retratar o comportamento humano. Agora nós vamos construir uma linha do tempo indicando em ordem cronológica os autores citados no texto, aquele com quem se iniciou a tradição do gênero até o mais recente. Indique embaixo do nome o local e o período em que cada autor viveu. Caso não tenham alguma dessas informações, faça uma pesquisa para descobrir. Então aqui nós faremos uma linha do tempo em ordem cronológica, mostrando onde surgiu, quem foi o criador da fábula e o desenvolvimento até a época mais atual. Isso é muito comum aparecer em história, quando a professora faz com vocês uma linha da história. Então vamos lá. Então eu tenho aqui a minha linha do tempo. Então, quem foi o primeiro momento? Quem apareceu em primeiro momento? Esopo, que foi a criação da fábula. Então, Esopo, no século 6 a.C., lá na Grécia, ele criou a fábula. Depois, na sequência, mais à frente, nós temos outro período. Qual é esse período? Quando Jean de La Fontaine, no século 17, que ele nasceu em 1621 e morre em 1695. Na França, que ele dá outro caráter, ele retoma as fábulas de Esopo, que ele considera que Esopo deveria ter muito mais valor em relação ao que ele fez. E no finalzinho nós temos um outro tempo que já é uma época contemporânea, uma época atual, onde Milor Fernandes, já no século 21, né? Ele nasce em 1923 e morre em 2012 no Brasil. Então aqui nós já temos uma época atual. Então aqui nós temos a linha do tempo, ok? Então, relembrando nesse nosso estudo de fábulas, nós temos o gênero fábula. Lembrando, é uma narrativa, pois nos conta uma história. Aparecem os elementos de uma narrativa? Sim, que são narrador, personagens, espaço e tempo. Então nós temos os 4 elementos de uma narrativa. Nós temos uma história contada. Quais são as características de uma fábula? Em primeiro lugar, personagens são animais com características humanas. Nós temos um narrador que geralmente é em terceira pessoa, ou seja, ele apenas observa e conta a história, ele nunca será o personagem. Geralmente, numa fábula, o tempo é indeterminado, pois não há uma marcação temporal. Nós temos uma narrativa que é bem curta, uma fábula não é extensa. Nós temos uma linguagem que é bastante clara, uma linguagem simples, e temos o finalzinho que nos traz uma moral da história. Então, essas são as características de uma fábula. Até aí, tudo bem, galerinha? Se houver qualquer dúvida naquele processo, anotem as dúvidas de vocês para que possamos esclarecer num futuro próximo, ou na videoconferência, ou através do WhatsApp. E lembrando, fazendo os exercícios, não deixem acumular, tá bom?
Então fica aqui o grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, galerinha!